Fala, Lucas do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Bom, pessoal, eu assisti a coletiva pós-jogo do Ramon Dias, né? O jogo foi ontem? Hoje é segunda-feira, né? O jogo foi ontem. E eu assisti a coletiva do Ramon Dias e também vi a zona mista de alguns jogadores do Corinthians, né? E também do Mirassol, né? O Reinaldo reclamou da arbitragem, como sempre, né? Um baita de um chorão, né? Enfim, mas não é isso que importa. Eu queria falar sobre a questão defensiva do Corinthians, né? Eu estive na arena, como eu falei pra vocês, no pós-jogo. Achei que o Corinthians teve um bom comportamento defensivo, né? O Corinthians sofreu bem menos durante a partida, né? E eu tinha feito aqui um vídeo no canal e não só pelo vídeo, né? Tava sendo uma pauta bastante grande entre a fiel torcida, né? Do porquê o Corinthians tem sofrido tanto, né? Defensivamente, né? Ou estava sofrendo, né? Se era por vagabundagem dos jogadores, se era por falta de treino do Ramon Dias, se era pela qualidade dos nossos zagueiros, né? Se era o mix de tudo isso, se era falta de sorte, né? Enfim, se o time não era tudo isso mesmo, né? A verdade é que contra o Mirassol a gente teve mais consistência defensiva, né? Como eu disse, sofreu bem menos, né? E teve duas falas que eu achei bastante importantes, né? Durante essas entrevistas aí pós-jogo, né? Tanto do Maicon quanto do Ramon Dias, que eles foram perguntados, né? Sobre o porquê que o Corinthians sofreu menos nessa partida contra o Mirassol, se houve algum tipo de conversa e tal, né? O Maicon disse que nesse sistema que o Corinthians jogou contra o Mirassol, os nossos pontas estavam voltando mais, né? De fato, o Depay foi ponta esquerda, né? O Romero foi ponta direita, né? Então, assim, pessoal, é uma coisa meio lógica de tático de futebol, tá ligado, mano? Por exemplo, quando você joga com jogadores que eles criam bastante, né? Que tentam fazer jogadas arrojadas pelo meio campo, né? Centralizando a jogada, como é o caso do Garro, como é o caso do Depay. Se você não conseguir transformar isso em gol rapidamente, você vai gerar contra-ataque. E aí vai ficar aquele jogo de toma lá, dá cá, né? O Corinthians vai vencer mais partidas porque o Corinthians tem um poderio ofensivo muito maior do que a maioria dos adversários que ele vai enfrentar ao decorrer do ano, né? Mas em jogos-chave, né, onde a equipe sabe se defender bem, ou vai pegar uma equipe que é fogo contra fogo, que o fogo também é poderoso, a gente pode se ferrar, como a gente se ferrou em clássicos, né? Se ferrou contra o São Paulo, por exemplo, e teve bastante trabalho pelo nervosismo contra a Universidade Central, né? Você colocando os seus principais jogadores lateralizados, né? Como foi o caso do Depay, né? Que é um jogador bastante arisco, né? Bastante ofensivo, que tenta jogadas difíceis, né? Ele é um cara que tem qualidade para fazer isso, e a maior parte do tempo ele consegue passar por cima da defesa adversária. Eu acho que você acaba correndo menos riscos, tá ligado? Com essa jogada lateralizada, né? E o Depay jogou muito de ponta esquerda aí contra o Mirassol, que é uma das funções que ele faz também, né? Ele pode ser 10, pode ser 9, pode ser aquele 9,5, né? Que é o segundo atacante, né? Pode ser um ponta esquerda, não aquele ponta esquerda que fica em cima da linha lateral, né? Pra deixar o campo alargado, não. Ele é um cara que vai migrando pra dentro do campo, né? E eu achei isso bastante interessante, eu achei que foi uma tomada de decisão boa ali da comissão técnica, né? E esse puxão de orelha nos jogadores de frente, né? Muitas das vezes o problema defensivo não está só na defesa, né, rapaziada? É muito fácil você criticar o goleiro, você criticar a zaga, você criticar o lateral, né? Quando você não tem uma boa recomposição, quando você não tem seus jogadores de frente já atrapalhando o primeiro passe, né? Do time adversário, né, rapaziada? Então, eu acho que esse tipo de função, esse tipo de trabalho dentro de campo é bastante importante. A única coisa que eu não gostei muito foi a fala do Ramon Dias, né, sobre o mesmo tema, né, que ele agradeceu o Depay por estar fazendo esse trabalho, né, esse serviço sujo, né, tipo, não tem que agradecer porra nenhuma, né, eu sei que ali você tem que tratar bem os atletas, né, mas tipo, cara, por mais que o Depay seja um super craque, né, um dos jogadores mais importantes do futebol brasileiro, na minha concepção não é mais do que a obrigação dele ajudar defensivamente, tá ligado, mano, ter mínimas atitudes e funções defensivas ali para ajudar a equipe. É claro que você precisa ter uma estrutura de jogo para colocar o Depay para jogar, como o Corinthians faz muito do jogo, né? E o Depay é um cara participativo ali na questão de armação de jogadas, né? Ele é um cara bastante criativo, você precisa colocar ele em jogo, e para colocar ele em jogo ele tem que estar lá na frente, né? Ele também não vai ficar acompanhando o lateral sempre. Mas ele tem que se envoltar, tá ligado? Não é tipo, nossa, obrigado Depay por estar fazendo o mínimo, né? Tem que fazer isso mesmo, né? Os números ofensivos do Memphis Depay são excelentes. Nos últimos 7 jogos teve 7 participações em gols, né? Nas 18 partidas que ele atuou, né? Ele teve 18 participações em gols também, 9 gols e 9 assistências, né, rapaziada? Então, assim, os números do Depay são formidáveis. São 25 jogos ao total, né? Mais 18 como titular, né? Ofensivamente não tenho muito a criticar o Depay, né? Mas talvez quando você coloca muito craque dentro de campo, principalmente no futebol
de hoje em dia, você perde um pouco de intensidade. É uma coisa que não pode faltar no futebol brasileiro, pessoal. Só você ver os últimos campeões. Os times que são campeões correm muito, transpiram muito. Claro, tem qualidade lá na frente, mas são equipes que são taticamente praticamente perfeitas, né? Só você ver os últimos Palmeiras, o último Botafogo, né? O próprio Flamengo aí, que quando bem treinado consegue bons títulos, né? Claro, tem a parte financeira e tudo mais, né? Isso vai entrar em outro mérito. Mas a parte do tático, a parte do querer bastante, tem que ter. Não pode perder a fome, né? O que eu achei interessante é que a comissão técnica foi atrás disso, né? Foi ver o que estava realmente acontecendo com a equipe, mudou o sistema tático, vendo, né, essa questão da parte defensiva do Corinthians que estava devendo, né? E encontrando soluções para sofrer menos. Eu acho isso muito importante, tá? O jogo contra o Mirassol não teve tanta correria, não ficou aquele bate e volta toda hora, tá ligado, mano? Isso me agradou bastante. O Corinthians teve um mínimo de controle por bastante tempo contra o Mirassol, né? O problema de não ter matado o jogo foi por outro motivo, né? Porque não atacou. Eu acho que teve pouca eficiência no ataque, assim como teve nos outros jogos também, né? Teve contra o Velo Clube, contra o Água Santa, que tudo acabou pela partida pelo placar mínimo. O Corinthians criou 3, 4 chances claras de gol e acabou perdendo os gols, né? Mesma coisa contra o Mirassol. Enquanto estava 1 a 0, o Corinthians perdeu diversas chances, né? Inclusive o Mirassol empatou o jogo, ainda bem que estava impedido, mas depois o Corinthians matou o jogo com o gol do Depay no cruzamento muito bom do Angileri, né, rapaziada? Mas eu queria... Era sobre esse o tema que eu queria contar, né, pra vocês, né? Que eu acho que ficou explicado o porquê da mudança, não só de perfil, de atitude do Corinthians, né, contra o Mirassol, porque tirando contra a Universidade Central, rapaziada, na Venezuela, que eu achei que faltou querência lá, né? Os outros jogos eu não achei que faltou o Corinthians querer. Sinceramente, não achei vagabundagem dos jogadores do Corinthians, tá ligado, mano? Eu achei que, nos clássicos, faltou morder como o adversário mordeu, mas não quis dizer que o Corinthians não quis jogar. E em outras partidas eu achei que o Corinthians estava muito exposto, tá ligado? Mas eu não achei que foi vagabundagem. Vagabundagem foi na Venezuela. De resto, onde também não fez boas partidas como a própria volta contra a Central aqui em São Paulo, né? Todo mundo quis muito, mas parecia que o time estava muito afoito e mal planejado taticamente, tá ligado, pessoal? Mas eu acho que é isso. Espero que o Corinthians continue nessa evolução tática, de equilíbrio e nome por nome, peça por peça. O Corinthians tem poucos times aqui no Brasil que são muito melhores do que o Corinthians, né? A maioria dá pra jogar. Claro que você tem o Palmeiras que é muito forte, o Flamengo que é muito forte, o Botafogo deu uma enfraquecida, né? Mas enfim, você tem outros times aí com boa qualidade, né? O Atlético Mineiro, né? O próprio Cruzeiro agora, o Internacional talvez, né? Dá pra jogar contra essas equipes, tá ligado, mano? O próprio São Paulo tem um bom time, né? Tem um 11 inicial bom, né? Enfim, e eu acho que fazer esses ajustes. E que bom que esses ajustes estão sendo feitos agora, nesse momento decisivo do Campeonato Paulista, para ver se a gente consegue garantir esse 31º título paulista, né? E se manter vivo na Libertadores, né? Ir pra fase de grupos com a pompa toda, né, rapaziada? Acho que é isso, pessoal. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians, caralho.